Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Fala Gigante, o segundo vídeo desta segunda-feira, para falar sobre assunto importantíssimo. Como eu trouxe para vocês na Corda Vascão, faço questão de repetir agora. Será uma semana importante e esta segunda promete ser bastante agitada, pois além de chegadas de jogadores aqui no Rio de Janeiro, como por exemplo Pumita Rodrigues, terá uma reunião com o empresário do Franco Fagundes, o camisa 10 do Nacional do Uruguai. E é exatamente sobre isso que iremos falar, sobre reforços, ou aliás, sobre dois possíveis reforços, um já confirmado e outro em encaminhamento, se é assim que eu posso falar. Dois jogadores do Nacional do Uruguai. E por ser dois atletas uruguaios que não atuam no futebol brasileiro, a grande maioria dos torcedores vascaínos não sabem quem são esses dois nomes. E fica aquela pergunta: podemos comemorar essas contratações? Fica tranquilo que nesse Fala Gigante iremos trazer detalhes sobre como estão a situação das chegadas desses dois atletas e quem são esses dois jogadores, um de 25 anos, lateral direito que foi à Copa do Mundo com o Uruguai, e outro de apenas 22 anos, considerado uma das grandes promessas do futebol uruguaio e camisa 10 do último campeão do Uruguai. Fica tranquilo que a gente vai falar tudo disso a você, torcedor vascaíno. Porém, antes, é claro, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo eu vou pedir a sua inscrição, então vou chegar até inclusive um pouco à frente, pois o que acontece? Estamos nesse momento com 80.600 inscritos. A nossa nova meta é chegar aos 81 mil inscritos até amanhã, então por isso conto com a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você está chegando aqui pela primeira vez, volto a repetir, seja muito bem-vindo. Todos os dias estamos aqui 3 vezes ao dia com a Corda Vascão, sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante por volta de 1h30, 2 horas, 2h30 e o Boa Noite Gigante sempre às 8 horas da noite. Então, seja muito bem-vindo, se inscreva e ajude o nosso crescimento. Caso você esteja aqui todos os dias, todos os vídeos e ainda não é inscrito, meu amigo, essa é a hora de você se inscrever e ajudar o nosso crescimento. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar para ajudar na divulgação deste vídeo. Deixe seu comentário e, é claro, ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de falar mais a fundo sobre esses dois possíveis novos reforços do Vasco, um já confirmado e o outro bem encaminhado, eu quero falar primeiramente sobre o clube onde eles atuam. Pumita Rodrigues, ou José Luiz Rodrigues, como vocês preferirem falar, e o Franco Fagundes são dois atletas que nesta última temporada vestiram a camisa do Nacional do Uruguai, dois titulares do Nacional. O Franco Fagundes atuou em 41 partidas, ou seja, um atleta muito importante, um atleta fundamental para o desempenho do Nacional do Uruguai dentro das 4 linhas e, é claro, automaticamente também para a conquista do título. Já o José Luiz Rodrigues, ou Pumita Rodrigues, como eu vou chamar durante o vídeo, atuou em 44 partidas. Ou seja, os dois atletas foram fundamentais para a campanha do título do Nacional do Uruguai. Mas antes de falar, volto a repetir, sobre esses dois jogadores, precisamos primeiramente falar sobre a campanha do Nacional nesse 2022. E eu trago aqui a vocês. O Nacional do Uruguai participou de 4 competições. 2 competições internacionais e 2 nacionais. A Copa do Uruguai, o Nacional do Uruguai foi eliminado nas oitavas para o Rampla Júnior. Uma partida única, foi derrotado pelo placar de 3-0. Já na primeira divisão, o que seria o campeonato brasileiro deles, o Nacional foi campeão. O sistema de classificação, um sistema ali de títulos, se é assim que eu posso falar, do campeonato em si é diferente daqui do nosso Brasileirão. Lá eles dividem em 2 grupos. O primeiro do grupo B e o primeiro do grupo A se enfrentam e realmente os dois
fazem o título. O Nacional foi o primeiro do grupo B, chegou à final, e o Liverpool, também do Uruguai, foi o primeiro do grupo A. Os dois se enfrentaram e na final, em um jogo único também, o Nacional foi campeão pelo placar de 4-1. Uma grande superioridade, jogando muito bem, e conseguiu esse título com a presença do Franco Fagundes e com a presença também do Pumita Rodrigues no título do campeonato. Já na Libertadores, o Nacional não foi tão bem assim. Terminou na terceira colocação em um grupo com Vélez Sarsfield, Estudiantes e Bragantino, considerado esse inclusive o grupo da morte da Libertadores, e estando na terceira posição, em 6 partidas conquistando 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, foi para a Sul-Americana. Na Sul-Americana, passou pelas oitavas de final em cima do União de Santa Fé, mas acabou sendo eliminado para o Atlético Goianiense. Perdeu por 3-0 fora de casa e perdeu por 1-0 dentro de casa. Uma campanha não tão boa nas competições internacionais, mas nas competições nacional conquistou um título, que é o principal do país, e foi eliminado nas oitavas no que seria a nossa Copa do Brasil. Os dois atletas, volto a repetir, estiveram presentes em todas as competições. E aí agora a gente parte individualmente para cada um desses jogadores. Eu quero começar falando sobre o Franco Fagundes, esse jogador que é o camisa 10 do Nacional do Uruguai, ou seja, um dos grandes destaques, sim, do Nacional nessa conquista, principalmente do Campeonato Uruguaio. Foram 41 partidas e 12 gols marcados. Ele é, de fato, camisa 10. Porém, mesmo sendo camisa 10, ele não exerce essa função de 10, de homem que pensa o jogo, daquele jogador que realmente tem a característica de um 10. Não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, ele tem uma posição ali de segundo atacante. Eu dei uma olhada aqui em números, em dados, até porque eu sou honesto, não acompanho o Nacional do Uruguai, não acompanho o futebol uruguaio, então eu não vou falar que estive durante todo esse ano de 2022 vendo o Franco Fagundes jogar. Mas a gente estuda, a gente procura. E o que eu descobri sobre esse atleta é que ele é um destro, tem 1,87 m de altura e o seu melhor papel é jogando como um falso 9, ou seja, jogando atrás do centroavante, ou até mesmo jogando na função de centroavante, mas com bastante mobilidade, saindo da área. Além disso, ele pode sim atuar como 10, pode ser esse jogador que atua como a mente pensante da equipe, ou joga também pelo lado direito do campo. Chegou a atuar assim em algumas partidas durante esse ano de 2022. Como eu trouxe para vocês, um atleta que atuou em 41 partidas nessa temporada. Um jogador fundamental e um jogador que, mesmo ainda tendo 22 anos, já tem uma carreira bastante consolidada. E até mesmo, inclusive, por ter essa carreira bastante consolidada, ser um jogador de destaque, volto a repetir, ele tem apenas 22 anos e foi o camisa 10 da última conquista do Nacional do Uruguai, ou seja, é um atleta que representa, de certa forma, para o futebol uruguaio no geral, é considerado uma grande promessa e pelas características que tem, é comparado ao Richarlison. Sim, camisa 9 da seleção brasileira durante a Copa do Mundo e um dos grandes destaques do futebol mundial. Franco Fagundes tem características semelhantes e por isso é comparado ao Pombo, ao nosso grande centroavante brasileiro. Durante o campeonato nacional, até para trazer informações aqui para vocês e números de fato sobre o desempenho do Franco Fagundes nesse que seria o campeonato brasileiro, mas que é o campeonato uruguaio. Ele atuou em 11 partidas, foi titular em 4 jogos, teve uma média de 50 minutos jogados por partida e marcou 4 gols. Já na Copa Conmebol Libertadores, ele atuou em 4 dos 6 jogos do Nacional do Uruguai, mas não marcou nenhum gol. Na Sul-Americana, outra competição internacional que o Nacional do Uruguai disputou, ele atuou nos 4 jogos, sendo titular nas 4 partidas e marcando 1 gol. Um jogador, volto a repetir, importantíssimo para esse ano vitorioso do Nacional do Uruguai. Inclusive, outro nome, que como a gente informou para vocês antes, porém gostaria de trazer, terá uma reunião hoje entre Paulo Brax e inclusive também com o empresário do jogador para decidir se realmente o Franco Fagundes virá para o Vasco da Gama ou não virá. E sobre o Pumita, que foi o lateral direito do Nacional do Uruguai durante todo esse ano de 2022, já falou com o Franco Fagundes. Segundo informações que nós tivemos nesta manhã de segunda-feira, é que o Pumita Rodrigues conversou com o Franco Fagundes para que ele viesse vestir a camisa do Vasco. Foi assim:
Abre aspas, o próprio Pumita falou ao canal Atenção Vascaínos. Estive conversando com o Franco para que ele também vá para o Vasco. E o Franco Fagundes, a uma imprensa uruguaia, disse assim sobre a possível chegada aos Gigantes da Colina. Embora hajam sondagens por aqui e ali, estou com a cabeça no Nacional e acho que jogarei mais 6 meses no clube. Sei do Vasco, virão fortes, mas ainda não chegou nada. E a expectativa é que, dependendo desta reunião de hoje, as iniciativas, as negociações se intensifiquem e, de fato, chegue uma proposta na mesa do Nacional pela contratação do Franco Fagundes. Um bom nome? Deixe a sua opinião nos comentários. O Vasco deve oferecer aí algo em torno dos 31 milhões de reais para ter 70% dos direitos econômicos do jogador. E volto a repetir, essa proposta deve chegar nas próximas horas. Já sobre o Pumita Rodrigues, uma situação diferente do Franco Fagundes, já está muito bem avançada. O atleta é esperado hoje, segunda-feira, aqui no Rio de Janeiro. O horário de desembarque está marcado para as 5h45, às 17h45 horas dessa segunda-feira. O jogador desembarca, um atleta de bastante qualidade, um atleta de Copa do Mundo, que chega para ser o lateral direito titular do Vasco da Gama. Inclusive, sobre esse jogador, já vamos trazer informações importantíssimas sobre esse grande nome que reforçará o Vasco da Gama. E um nome com bagagem, um nome com experiência. Pumita Rodrigues com a camisa da seleção uruguaia. Foi o campeão sul-americano sub-20, já foi 4º lugar no Mundial sub-20, 3º lugar no pré-olímpico sub-23, reserva da seleção uruguaia na Copa do Mundo e campeão em 2022, ou seja, nessa temporada, do Campeonato Uruguaio com o Nacional do Uruguai. Ou seja, um jogador que realmente, com apenas 25 anos, já tem uma carreira bastante consolidada. 1,83 m, 80 kg e 44 jogos, com a camisa do Nacional do Uruguai nesta última temporada. Sobre o atleta, que realmente foi uma peça fundamental no torneio, ou aliás, no campeonato uruguaio em que o Nacional foi campeão, o Pumita Rodrigues esteve presente em 14 jogos, sendo titular em 12 e atuando uma média de 79 minutos por partida. Não marcou nenhum gol e também realmente teve um número até inferior com relação a cartões amarelos. Foram apenas 3 cartões amarelos levados durante toda a competição. Já durante a Copa Conmebol Libertadores, ele atuou nas 6 partidas, sendo 5 como titular e também nenhum gol marcado. Um jogador, gente, de bastante importância. Um jogador que realmente tem tudo para ser um dos grandes reforços do Vasco nessa temporada. Sobre as suas características, como trazemos do Franco Fagundes, iremos trazer sobre o Pumita. O que nós temos a falar sobre esse jogador é que ele tem uma vocação ofensiva muito boa. É um atleta que chega muito bem ao ataque, e inclusive por causa disso chegou até mesmo a atuar em algumas partidas do Nacional como um meia-direita, um ponta-direita, caindo mais pelo lado de campo e fazendo um trabalho mais ofensivo. Inclusive, alguns dados, alguns estudos que eu fiz, pude buscar a informação que ele tinha uma característica muito mais apurada ofensiva quando o Nacional jogava com 3 zagueiros. Ele consegue jogar mais à vontade com uma equipe que joga dessa maneira. 3 atrás e liberando o Pumita Rodrigues para chegar com mais qualidade ao ataque. E algo que é importante até de falar é sobre o Barbieri se atentar sobre isso, pois o Lucas Piton, que é o nosso lateral esquerdo já contratado, tem também uma valência ofensiva muito forte e uma defensiva já não tão forte assim. Características semelhantes ao do Pumita Rodrigues, jogador que no ataque chega muito bem, mas nessa fase defensiva ele já não tem uma qualidade muito boa. Muito querido por todos os torcedores, segundo informações do Nacional do Uruguai, esteve presente em todas as partidas, como a gente informou, praticamente do ano. São 44 jogos do Pumita Rodrigues com a camisa do Nacional do Uruguai. Converteu 3 gols, deu 5 assistências, é um atleta que não costuma sofrer lesões, tem um desempenho bastante regular e volto a repetir, o seu forte é exatamente esse, ofensivo, chegar no ataque, faz bons cruzamentos e inclusive outro ponto muito importante é a sua relação, se relaciona muito bem com os seus companheiros de equipe, ou seja, é um atleta de vestiário, é um atleta que tem essa valência e é algo muito importante, um jogador rápido e também com um bom físico. Essas são as informações que nós temos sobre o Pumita Rodrigues, ou José Luiz Rodrigues, como vocês preferirem falar. 2 nomes, um que chega hoje ao Rio de Janeiro, confirmado, será o lateral direito do Vasco, e o outro, Franco Fagundes, que terá uma reunião hoje
para definir, muito possivelmente, a chegada do ex-camisa 10 do Nacional do Uruguai ao Gigante da Colina. Te anima? Na minha opinião, temos sim motivos do que se comemorar. Além de ser dois grandes atletas, vem de um gigante do futebol uruguaio, um de 25 anos, jovem, com uma perspectiva de crescimento muito grande, com muito a evoluir e acostumado a vencer, jogador de Copa do Mundo, que é o Pomita, e o outro, 22 anos, jovem, teve a sua primeira grande temporada nesse ano, né, ano passado, 2022, com a camisa do Nacional, um grande nome, com uma perspectiva de crescimento imensa, considerado uma das grandes promessas do futebol uruguaio, chega. Se o rival tem o 10 uruguaio, que é o Arrascaeta, nós também teremos o nosso 10, que muito provavelmente será o Franco Fagundes. Te anima? Podemos comemorar? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Este foi o Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa segunda-feira. Retornaremos às 8 horas da noite com Boa Noite Gigante. Contamos com a sua presença. Grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus e saudações vascaínas.